Você já se perguntou por que algumas pessoas oram uma vez e recebem, enquanto outras oram 1000 vezes e nada acontece? Por que alguns cristãos parecem ter as orações atendidas enquanto você ora, ora e a situação financeira continua a mesma? Deixa eu te fazer uma pergunta que Florence Scovel Shinn fazia aos seus alunos. O que você está fazendo quando ora pedindo dinheiro? Você provavelmente vai responder: estou orando. Mas Florence diria: você está declarando que não tem. E cada vez que você declara que não tem, você reforça a falta. Marcos 11, versículo 24, diz algo que a maioria dos cristãos lê, mas não entende. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebestes e tê-lo-eis. Você percebeu o tempo verbal? Recebestes. Passado. Não vais receber. Não receberás um dia. Recebestes. Você já recebeu. Nos próximos minutos, você vai descobrir o erro que você comete toda vez que ora pedindo dinheiro. E por que Florence ensinava que a oração mais poderosa não é Senhor me dá, mas Senhor, eu recebo o que já preparaste. Mesmo que sua conta esteja no vermelho. Mesmo que você não saiba de onde virá o dinheiro. Mesmo que as portas pareçam fechadas. Existe um erro na forma como você ora que mantém você preso à escassez. E hoje você vai descobrir qual é. Imagine Nova York, anos 1923. Florence está em sua sala recebendo uma jovem professora. A mulher está em prantos. Florence, eu oro todo dia. Todo santo dia eu peço a Deus que melhore minha vida financeira. Eu peço que Ele abra uma porta. Eu peço que Ele envie provisão. Mas nada muda. Por quê? Florence deixa a mulher desabafar. Quando ela termina, Florence faz uma pergunta simples. Me diga exatamente como você ora. A mulher responde: Senhor, eu preciso de dinheiro. Senhor, por favor, me ajuda a pagar as contas. Senhor, melhora a minha situação. Florence balança a cabeça devagar. E então diz algo que muda a vida daquela mulher. Você está orando como mendiga. E mendigo pede, mas filho recebe. Toda vez que você diz, Senhor me dá, você está reforçando a mentalidade de quem não tem. Você está dizendo ao universo espiritual, eu não tenho. E o universo responde, então você não tem. A mulher fica confusa. Mas Florence, como eu oro então? Se eu não pedir, como vai vir? Florence abre a Bíblia em Marcos 11. Lê em voz alta. Crede que o recebestes. E então explica. Jesus não disse, crede que vai receber um dia. Ele disse, crede que já recebeu. Passado, feito, realizado. A oração de fé não é Senhor, um dia me dá. A oração de fé é Senhor, eu recebo agora o que já preparaste. Você não pede o que já foi dado, você recebe. E quando você recebe, você muda de frequência. Sai da frequência de falta, entra na frequência de provisão. Aquela mulher saiu dali confusa, mas decidiu tentar. Na manhã seguinte, em vez de orar, Senhor, me dá dinheiro, ela orou diferente. Senhor, eu recebo agora a provisão que já preparaste para mim. Eu agradeço pelo que já foi dado. Está feito. Nos primeiros dias, ela se sentiu estranha. Como agradecer por algo que ela ainda não via? Mas ela continuou. E algo começou a mudar. Não no mundo externo. No mundo interno dela. A ansiedade diminuiu. A pressão no peito aliviou. Ela começou a trabalhar diferente. Com mais clareza. Com mais paz. E então, as portas começaram a abrir. Florence explicava que esse é o segredo que separa quem recebe de quem só pede. Pedir reforça a falta. Receber ativa a provisão. Quando você pede, você está dizendo, eu não tenho. Quando você recebe, você está dizendo, já foi dado. E o universo espiritual responde à sua declaração. Talvez você esteja exatamente nesse lugar agora, orando todo dia, pedindo todo dia. Senhor, me ajuda. Senhor, me dá uma oportunidade. Senhor, melhora minha vida financeira. E nada muda. Eu preciso te dizer algo com amor. O problema não é Deus. O problema não é sua fé. O problema é a forma como você está orando. Você está orando como mendigo.
E mendigo sempre vai viver em falta, porque a mentalidade de mendigo atrai falta. Mas filho não pede, filho recebe. E quando você muda de pedir para receber, tudo muda. Sua energia muda, sua frequência muda, e o que você atrai, muda. Florence dizia que a maioria dos cristãos conhece Marcos 11:24 de cor, mas não entende o peso da palavra recebestes. Jesus não estava sendo poético. Ele estava revelando uma lei espiritual. Quando você ora com fé, você não pede como quem não tem. Você recebe como quem já foi dado. E essa mudança de mentalidade muda tudo. Porque você não atrai o que você pede. Você atrai o que você é. Se você é mendigo que pede, atrai escassez. Se você é filho que recebe, atrai provisão. E antes de revelar o decreto que Florence usava para transformar súplica em recebimento, eu preciso que você faça algo. Vá aos comentários agora e escreva devagar. Eu recebo agora a provisão que já foi preparada para mim. Não escreva correndo. Respire. Sinta o peso dessa declaração. Quando você escreve isso, você não está apenas comentando. Você está mudando sua frequência espiritual. Você está saindo do pedir. Você está entrando no receber. Escreva. Volte para cá. E eu vou te mostrar através de histórias reais o que acontece quando alguém para de pedir e começa a receber. Você vai perceber que as pessoas que prosperam não são as que mais pedem, são as que mais recebem. Não porque são especiais, mas porque entenderam a diferença. História 1. A mulher que recebeu R$ 15.000 quando parou de pedir. Patrícia tinha 39 anos e trabalhava como designer freelancer. Renda instável. Uns meses bons, outros ruins. Sempre naquela corda bamba financeira. Ela orava todo dia. Senhor, me manda clientes. Senhor, me dá um projeto bom. Senhor, melhora a minha situação. Mas parecia que quanto mais ela pedia, menos vinha. Ela ficava frustrada. Eu oro tanto. Por que Deus não responde? Um dia, assistindo um vídeo sobre Florence e Marcos 11:24, ela ouviu algo que a parou. Você está pedindo o que já foi dado. E cada vez que você pede, você declara que não tem. Patrícia percebeu que toda sua oração era baseada em falta. Me dá porque não tenho. Me ajuda porque estou mal. Me envia porque estou vazia. Falta, falta, falta. Naquela noite, ela mudou a oração. Em vez de pedir, ela recebeu. Senhor, eu recebo agora os clientes que já preparaste para mim. Eu recebo os projetos que já existem com o meu nome. Eu agradeço pela provisão que já foi liberada. Está feito. Nos primeiros dias, ela achou estranho. Como agradecer por clientes que ainda não chegaram? Mas ela continuou. E algo mudou nela. Ela parou de viver em ansiedade. Parou de aceitar qualquer projeto por desespero. Começou a escolher com mais clareza. E os clientes começaram a vir. Não qualquer cliente. Clientes bons, projetos grandes. Em 40 dias, ela fechou um contrato de R$ 15.000, o maior da vida dela. Ela me disse depois: eu não fiz nada de diferente externamente. A diferença foi interna. Parei de pedir como quem não tem. Comecei a receber como quem já foi dado. E tudo mudou. Florence diria: a provisão sempre esteve disponível, mas sua oração de falta a bloqueava. Quando você mudou para a oração de recebimento, a torneira abriu. História 2. O homem que dobrou o faturamento mudando a oração. André tinha 44 anos e era dono de uma pequena loja de material de construção. Loja boa. Clientes fiéis. Mas o faturamento estava estagnado há 2 anos. Ele orava todo dia pedindo crescimento. Senhor, manda mais clientes. Senhor, aumenta minhas vendas. Senhor, multiplica meu negócio. Mas nada mudava. Mesmo faturamento. Mesmo lucro. Mesmo lugar. André ficava frustrado. Eu oro, eu trabalho, eu faço minha parte. Por que não cresce? Um dia, conversando com um amigo que conhecia Florence, ele ouviu sobre o erro de pedir em vez de receber. No começo, André achou estranho. Como eu vou agradecer por clientes que ainda não vieram? Mas ele decidiu tentar. Todas as manhãs, antes de abrir a loja, ele declarava: Senhor,
Eu recebo agora os clientes que já preparaste para hoje. Eu recebo as vendas que já existem com o nome da minha loja. Eu agradeço pelo crescimento que já foi liberado. Está feito. Nos primeiros dias, nada mudou externamente, mas algo mudou nele. Ele começou a atender os clientes diferente, mais confiante, mais tranquilo, sem aquela energia desesperada de quem precisa vender a qualquer custo. E os clientes começaram a comprar mais, começaram a indicar mais, começaram a confiar mais. 60 dias depois, André olhou o faturamento e quase não acreditou. Tinha dobrado. Mesma loja, mesmos produtos, mesma localização. A única diferença: ele parou de pedir e começou a receber. Ele disse depois: a provisão sempre esteve disponível, mas minha oração de falta a bloqueava. Quando mudei para a oração de recebimento, tudo fluiu. Florence explicaria. O universo espiritual não responde ao seu desespero, responde à sua fé. E fé não pede, fé recebe. História 3. A viúva que viu fartura aos 71 anos. Dona Vitória tinha 71 anos. Viúva há 5. Vivia de uma aposentadoria apertada. Pagava as contas, mas não sobrava nada. Nenhum extra, nenhuma folga. Vida no limite. Ela orava todo dia pedindo melhora. Senhor, me ajuda. Senhor, aumenta minha renda. Senhor, me dá um alívio. Mas nada mudava. Um dia, a neta enviou um vídeo sobre Florence e a oração de recebimento. Dona Vitória assistiu com atenção. Quando chegou na parte sobre pedir versus receber, ela pausou. Ficou em silêncio por um longo tempo. E então disse em voz alta: eu passei 71 anos pedindo. Hoje eu vou parar de pedir e começar a receber. Naquela noite, ela fez uma oração diferente de todas que já havia feito. Senhor, eu recebo agora a provisão que já preparaste para mim. Eu recebo o alívio financeiro que já existe. Eu agradeço pela fartura que já foi liberada. Está feito. 3 semanas depois, uma vizinha bateu na porta. Dona Vitória, eu soube que a senhora costura bem. Eu abri uma loja de roupas infantis e preciso de alguém para fazer alguns ajustes. Posso pagar por peça. Dona Vitória aceitou. Ela adorava costurar, mas havia parado há anos. Achava que ninguém mais queria esse tipo de serviço. Em 2 meses, o boca a boca espalhou. Dona Vitória tinha 5 clientes fixos. A renda extra era maior que a aposentadoria. Ela me disse depois com lágrimas nos olhos. A oportunidade sempre esteve ali. Mas eu estava tão ocupada pedindo que não via. Quando parei de pedir e comecei a receber, Deus me mostrou o que já estava preparado. Florence resumiria. Deus não espera você pedir 1000 vezes. Ele espera você receber uma vez. Você percebeu o padrão nas 3 histórias? Nenhuma dessas pessoas fez algo extraordinário externamente. Elas apenas mudaram a forma de orar. Pararam de pedir como mendigos. Começaram a receber como filhos. E a provisão que estava bloqueada pela oração de falta finalmente teve espaço para chegar. E agora, você vai aprender o decreto exato que Florence ensinava. Mas antes disso, prepare-se, respire fundo. O que vem agora não pode ser desouvido. Porque quando você entende a diferença entre pedir e receber, você nunca mais volta a orar como antes. Florence dizia que existem orações que abrem céu. E orações que mantêm o céu fechado. Oração de falta mantém fechado. Oração de recebimento abre. E o decreto que você está prestes a aprender é a chave. A frase que Florence extraía de Marcos 11:24 e ensinava como o decreto do recebimento é esta: eu recebo agora o que já foi preparado. Eu agradeço antes de ver. Está feito. Repita mentalmente, devagar. Sinta cada palavra. Eu recebo agora o que já foi preparado. Eu agradeço antes de ver. Está feito. Consegue sentir a diferença? Isso não é pedido. Isso é recebimento. Você não está implorando. Você está recebendo. Você não está na esperança de que talvez um dia. Você está na certeza de que já foi dado. Vamos entender cada parte. Eu recebo agora o que já foi preparado. Você não está pedindo para Deus preparar. Você está recebendo o que já foi preparado. Presente.
agora, realizado. Quando você declara isso, você concorda com Marcos 11:24. Crede que o recebestes, você já recebeu. A provisão já foi liberada. O dinheiro já foi destinado. A oportunidade já foi criada. Você só precisa receber. Eu agradeço antes de ver. Esta é a chave da fé. Fé não é ver para crer. Fé é crer para ver. Agradecer antes de ver é a maior demonstração de fé. Porque você está dizendo, eu sei que já foi dado, mesmo que meus olhos ainda não vejam. Florence ensinava que gratidão antecipada é o que ativa a manifestação. Quando você agradece pelo que ainda não viu, você está declarando, eu confio que já está feito. E o universo espiritual responde a essa confiança. Está feito. Essa é a declaração final. Não vai estar feito. Não espero que esteja feito. Está feito. Presente, realizado, completo. Quando você declara isso, você fecha o ciclo. Você não deixa brecha para a dúvida. Você sela o recebimento. Florence ensinava que esse decreto deveria ser feito todas as manhãs, ao acordar. Antes de qualquer oração de pedido, antes de entrar no modo mendigo, você declara sua posição de filho que recebe e vive o dia a partir desse lugar. Como aplicar? Quando, ao acordar, antes de qualquer preocupação com vida financeira. Onde, sentado na cama ou de pé, de preferência olhando para o céu ou com olhos fechados. Postura. Mãos abertas, palmas para cima, em postura de quem recebe, não de quem implora. Preparação. 1. Respire fundo 3 vezes. 2. Na última respiração, abra as mãos. 3. Visualize você recebendo, não pedindo. Como dizer? Uma única vez, com voz firme mas tranquila, como quem declara um fato consumado. Você não está tentando convencer Deus. Você está concordando com o que Ele já fez. Após o decreto, observe suas orações durante o dia. Cada vez que você perceber que voltou ao modo pedir, pare, respire, corrija. Eu não peço, eu recebo. E volte ao decreto. Frequência. Uma vez pela manhã é suficiente. Florence dizia que repetição desesperada é sinal de dúvida. Uma vez com fé, vale mais que 1000 com medo. Advertências sagradas. 1. Esse decreto não é desculpa para a passividade. Você continua trabalhando, planejando, organizando sua vida financeira. A diferença é que você trabalha de um lugar de recebimento, não de desespero. 2. Não confunda receber com merecer. Você não merece a provisão. Você recebe a provisão porque Deus já preparou. Merecimento é mentalidade de escravo. Recebimento é mentalidade de filho. 3. Não use isso como fórmula mágica. O decreto funciona quando há mudança real de mentalidade. Se você declara, mas continua vivendo em falta por dentro, nada muda. A transformação precisa ser interna primeiro. Florence dizia, filho não pede herança, filho recebe herança. Quando você para de pedir e começa a receber, você declara que é filho. Agora que você conhece o decreto, precisa entender por que ele funciona. Florence ensinava que a lei espiritual funciona por frequência, não por súplica. Quando você pede, sua frequência é de falta. Quando você recebe, sua frequência é de provisão. E o universo responde à frequência, não às palavras. Neurociência. Como seu cérebro responde ao recebimento. Quando você ora pedindo, seu cérebro está em modo de escassez. Cortisol alto. Sistema de alerta ativado. Você não enxerga oportunidades. Quando você declara recebimento, seu cérebro relaxa. Sistema de recompensa ativa. Você enxerga possibilidades. Age com mais clareza. Não é magia. É como Deus criou você para funcionar. Psicologia. O poder da gratidão antecipada. Pesquisas mostram que gratidão antes de receber ativa áreas do cérebro ligadas à motivação e ação. Quando você agradece pelo que ainda não viu, você programa seu cérebro para buscar evidências daquilo. E o que você busca, você encontra. Princípio espiritual. A lei da correspondência. Florence ensinava que o mundo externo corresponde ao mundo interno. Se por dentro você é mendigo que pede, por fora você atrai escassez.
Se por dentro você é filho que recebe, por fora você atrai provisão. Não porque o universo é mágico, porque Deus estabeleceu leis espirituais. E quando você se alinha com essas leis, a realidade responde. E quando a dúvida vier? Porque ela vai vir. Você vai declarar recebimento pela manhã. E à tarde, vai olhar a conta bancária vazia e pensar: onde está? Florence ensinava algo simples. Quando a dúvida vier, não lute contra ela. Apenas volte ao decreto. Eu recebo agora o que já foi preparado. Eu agradeço antes de ver. Está feito. E continue vivendo como quem recebeu. A manifestação externa pode demorar, mas a transformação interna é imediata. E é a transformação interna que atrai a externa. Agora que sua mente entendeu, sua alma precisa ancorar. Feche os olhos comigo. Respire devagar. 3 vezes. Imagine que você está diante de uma mesa. Sobre a mesa há um pacote embrulhado. Lindo. Com seu nome escrito. Esse pacote é a provisão que Deus já preparou para você. Ele não está vazio. Ele não vai ser preenchido um dia. Ele já está pronto. Com tudo o que você precisa. Dinheiro. Oportunidades. Portas abertas. Tudo. Agora você percebe algo. O pacote sempre esteve ali. Mas você estava tão ocupado pedindo que nunca olhou para a mesa. Você passava os dias implorando: Senhor, me dá. Quando o pacote com seu nome já estava ali. Agora imagine você pegando o pacote, não com culpa, não com dúvida, com a certeza de quem sabe que é seu. Você abre. E dentro está tudo o que você precisa. Você não conquistou. Você recebeu. Respire fundo. Sinta a paz de quem parou de pedir. Sinta a gratidão de quem já recebeu. Sinta a certeza de quem sabe que está feito. Agora abra os olhos lentamente. O que você viu não foi fantasia. Foi realidade espiritual. O pacote existe. A provisão existe. E tem seu nome. Você só precisava parar de pedir e começar a receber. E hoje você aprendeu. Você chegou até aqui. E isso significa algo. Milhares clicaram neste vídeo e saíram. Mas você ficou. Você ouviu. Você sentiu. Você viu o pacote com seu nome. Isso significa que você está pronto. Pronto para parar de orar como mendigo. Pronto para começar a orar como filho. Pronto para receber o que sempre esteve preparado. Florence dizia que ninguém descobre uma verdade dessas por acaso. É sempre um encontro marcado. Deus te trouxe até aqui porque o seu tempo de receber é agora. A partir de hoje, você não precisa mais implorar. Não precisa mais pedir 1000 vezes. Não precisa mais viver em ansiedade financeira, esperando que talvez um dia Deus ouça. Ele já ouviu. Ele já preparou. Ele já liberou. Você só precisa receber. Amanhã cedo, antes de qualquer coisa, declare: eu recebo agora o que já foi preparado. Eu agradeço antes de ver. Está feito. Uma vez. Com fé. Com certeza. E então viva o dia como quem já recebeu. Trabalhe como quem já recebeu. Organize suas finanças como quem já recebeu. Não em desespero, em paz. O tempo de pedir acabou. O tempo de receber começou. Está feito. Se esse ensinamento mudou algo em você, vá aos comentários e escreva: eu recebo agora a provisão que já foi preparada para mim. Não é para mim, é para você. É um marco. O dia em que você parou de pedir e começou a receber. Se você conhece alguém que ora todo dia e nada muda, alguém que está exausto de pedir, alguém que precisa dessa mensagem, compartilhe. Não por obrigação, por amor. Porque essa verdade pode mudar a vida financeira de alguém hoje. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque nos próximos vídeos você vai aprender outros princípios que Florence usava para viver em provisão constante. O pacote com seu nome já está pronto. A provisão já foi liberada. O céu já abriu. Agora pare de pedir. E comece a receber, porque filho não mendiga, filho recebe. Está feito. Amém.